Beleza. Vamos dar sequência à mix dessa música aqui. A gente está fazendo uma mixagem passo a passo para você entender todas as etapas desse processo. E o seguinte, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer agora? A gente vai ouvir o que a gente fez. Então, a gente sempre começa o nosso trabalho assim. A gente sempre começa ouvindo o que a gente já fez nesse trabalho. Porque a gente vai trabalhando, vai fazendo, vai ajustando e tal, e a gente vai ficando cansado. Às vezes já chega à noite, às vezes a gente fica muitas horas fazendo isso. Então a gente pode ficar desgastado e pode ser que a gente tome algumas decisões precipitadas. Então, ontem, quando eu estava fazendo a primeira parte dessa mix, estava soando muito legal, muito bem. Então agora a gente vai ouvir se está soando bem ainda, porque agora tá de manhã, agora é a primeira coisa que eu estou fazendo no dia é acertar isso daqui. Então, o meu ouvido está descansado, eu estou descansado, eu tô mais acordado. Enfim, eu tô muito mais crítico, tô com um senso crítico muito mais afiado para tomar decisões aqui. Ontem à noite, quando eu estava gravando, estava mais cansado, tinha o dia inteiro que eu fiquei trabalhando, então eu já estava um pouco mais cansado, então é provável que eu tenha tomado algumas decisões nem tão acertadas assim, mas eu tenho certeza que não tem nada grave. Talvez tenha um desequilíbrio, ou seja, uma coisa está com um pouco de efeito demais, a gente só vai lá e abaixa o efeito. Uma outra coisa está baixo demais, a gente sobe. Enfim, são pequenos ajustes que a gente vai fazer. Então vamos ouvir. E para a gente saber o que a gente faz, a gente vai sempre ativar todos os plugins e desativar todos os plugins. Isso que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai ativar e desativar para a gente ouvir o efeito do processamento. E lembra, a gente não pode estar nessa etapa aqui, quando a gente ativa ou desativa os plugins, a gente não pode ouvir esse som nem aumentando nem diminuindo. Pode aumentar um pouquinho, só um pouquinho pode. Pode diminuir um pouco também, sem problema, não tem problema não. O que não pode é ter um grande aumento ou uma grande redução, ou seja, quando ativar o plugin, o negócio salta da caixa, tá alto, tá forte. Desligou o plugin, fica baixinho, pequenininho, e isso tá errado, tem alguma coisa errada. Ou mesma coisa, você ativa o plugin, o som fica mais fraco. Quando você desabilita, fica tudo forte, tudo vivo, tudo vibrante. Então, tem alguma coisa errada. A gente está procurando sempre um ajuste fino, mas sempre num ponto de equilíbrio, num ponto médio. A gente não quer extremos aqui, tá? Vamos ouvir um pouquinho. E uma coisa importante, como eu tinha falado no vídeo anterior, esse limiter aqui, que está simplesmente dando ganho, está dando um ganho de saída, está aumentando o volume, grosso modo, da geral aqui, ele vai ficar sempre ativo, vai ficar sempre ligado até a gente terminar a mix. E esse compressor aqui que está meio que colando todo mundo, está juntando a banda toda, enfim, tá unificando essa sonoridade da banda, está dando uma característica única para essa mixagem toda, também vai ficar ativo o tempo inteiro. Então, os plugins que eu vou desabilitar são os plugins que estão inseridos aqui nos diferentes canais dos instrumentos, tá? Então vamos ouvir um pouquinho, pegar um trecho aqui que tem vozes, que tem todo mundo. Vamos pegar daqui, que aqui vai ter gaita e tal, depois vai ter vozes. Vamos ouvir daqui até aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir, mesmo se tiver alguma coisa que incomoda, a gente vai ouvir, a gente vai ligar e desligar o plugin para a gente ter certeza que isso que a gente está ouvindo é por causa de algum processamento que a gente fez, para depois tomar uma decisão. Vamos lá, vamos começar com ele ativo aqui. Do they all come from? All the lonely people. Do they all belong? I look at all the lonely people. I look at all the lonely people. Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? Bem legal, mas você reparou essa sobra desse reverb? Esse reverb da bateria tá um pouquinho demais. E o reverb aqui das vozes também tá um pouquinho demais. Então, eu vou abaixar um pouquinho o reverb aqui, vou abaixar o nível aqui, ó, do reverb,
né, o fader do efeito do reverb. Vou colocar aqui na mesa para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui os reverbs estão aqui. Eu vou abaixar só um pouquinho, justamente porque eu acho que está um pouquinho demais, acho que está sujando um pouco essa mix, esse reverb. Essa é a primeira medida que eu vou tomar. Então vamos ouvir o resultado, tá? Vamos lá. All the lonely people, where do they all belong? Come on! Ah, look at all the lonely people. Ainda tem bastante reverb, mas você viu que é um ajuste pequeno, é um ajuste pequenininho de reverb. Então, olha só, vou pegar aqui o reverb da voz do cantor, que eu acho que talvez seja o que a gente está precisando trabalhar um pouco mais. Ele está num fader aqui, ó. Eu vou mexer só um pouquinho aqui na controladora. Aqui na tela ele vai mexer só um pouquinho também. E eu quero que você perceba a sensação que isso está trazendo. O que isso está causando? Como você ouve esse cantor? Como é a expressão facial dele quando eu aumento o reverb, quando eu diminuo? Como você percebe? Parece uma pessoa que ficou mais expressiva, menos expressiva? Como ele está comunicando a emoção através da voz dele quando eu aumento ou diminuo esse reverb? Esse é o tipo de coisa que eu quero que você preste atenção. A banda toda está tocando, mas eu quero que você se concentre somente no cantor, no que ele está dizendo, na mensagem. Tenta perceber quando eu mexo aqui no reverb um pouquinho, quando ele fica mais expressivo, menos expressivo, porque essas são as decisões importantes nessa etapa da mix aqui, e isso é que vai diferenciar uma mix muito boa de uma mix que não foi tão legal, tá? Vamos lá, vamos ouvir. Eu vou mexer só um pouquinho no reverb da voz do cantor, tá? Ouvindo. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Come on! Ah! Bom, o que eu ouvi nessa passagem aqui que eu acho que vale a pena a gente trabalhar um pouquinho? Reverb, acho que a gente pode rever essa quantidade de reverb aqui, a intensidade do reverb em relação à bateria e em relação à voz principal. Vou mostrar isso em um minuto. O prato da bateria, esse overhead, onde é que tá aqui no grupo da bateria, a gente tá ouvindo um pouquinho demais. Eu até achei que eu tivesse aumentado aqui um pouco esse agudo. Achei que eu tivesse feito isso aqui nesse prato, ó. Porque é mais ou menos isso aqui que eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo uma bateria que tá com um som de prato muito presente, tá muito muito vivo. Então, a princípio a gente vai manter assim, mas se ficar ainda, se eu sentir que ainda que tá meio estridente demais, a gente vai às vezes cortar um pouquinho, ó, cortando aqui poucos dBs, nem 2 dBs, a gente vai cortar um pouquinho esse agudo da bateria para atenuar um pouco o prato. Então, vamos ouvir e depois que a gente trabalhar esse reverb, a gente vai dar esse ajuste aqui, porque pode ser efeito do reverb também, da bateria que está bem presente. Então pode ser que a gente está ouvindo o som da bateria com o prato um pouco mais brilhante do que eu gostaria para essa mix, talvez por causa do reverb. Então, se for o reverb da bateria que está estimulando demais as frequências altas, está respondendo demais a frequência alta, eu vou equalizar esse reverb. Eu vou usar um equalizador antes do reverb da bateria, lá no canal do reverb da bateria, justamente para ele segurar essas altas frequências e o reverb não responder tão vivo a essas frequências. Mas, se a questão não é o reverb, se é na própria bateria, eu vou fazer isso aqui. Eu vou cortar aqui no grupo da bateria. Poderia cortar direto ali no overhead? Posso. Mas aí o que acontece? A gente sabe que ainda, tomando todos os cuidados, ainda tem vazamento. O microfone aqui de ambiência, ele vai captar prato também muito bem. O microfone da caixa, o microfone da esteira da caixa, eles estão captando um pouquinho de prato também. E até um mínimo do mínimo está sendo captado no microfone que está na pele de resposta do bumbo. Então, a gente sabe que esse agudo do prato, esse som mais estridente do prato, ele tudo bem. O microfone que está em cima do prato, que está fazendo overhead ali no prato, tudo bem. Ele provavelmente é um dos responsáveis por esse som mais brilhante de prato. Mas ele não tem como a gente dizer se ele é o único responsável. Então, se a gente vai lá nesse microfone e abaixa,
No que a gente faz um corte no microfone de prato, que está fazendo ambiente, em cima da bateria, overhead, no que a gente cortar, a gente vai cortar outras informações interessantes. O timbre do prato vai mudar. Enfim, tem várias coisas ali. Então, é melhor fazer esse corte aqui no grupo da bateria do que fazer lá no microfone do prato, do overhead. Aqui no microfone do prato, eu tirei, foi o grave, porque eu não quero competição com o bumbo em relação a grave. Eu quero que o grave da bateria venha do bumbo e do surdo só. Eu não quero que a caixa venha com grave. Grave, eu falo grave de abaixo de 100 Hz. Quero nada disso. Eu quero que o bumbo e o surdo tenham esse grave e o baixo só. Todos os outros canais, todos os outros instrumentos não vão competir com baixo e bumbo abaixo de 100 Hz. Abaixo de 100 Hz só baixo, o bumbo e o surdo e mais nada. Tá nessa mix aqui. Então, vamos conferir isso daí. Vamos começar com a bateria. Às vezes a gente resolvendo esse reverb da bateria, a gente já consegue um bom resultado, nem precisa mexer muito nos outros, tá? Então a gente vai ouvir em solo o reverb da bateria para ouvir se ele está muito cintilante ou não. Como a gente faz isso? A gente vai abrir o plugin, tá aqui o reverb, eu vou ouvir um pouquinho, desligar o plugin, ligar de novo, desligar, ligar de novo e ouvir, tentar ouvir como fica essa parte mais cintilante da bateria de prato, enfim, e a parte mais grave, como é se tem muita sobra, se está tendo muita sobra de grave, subgrave no reverb. O reverb também está estimulando demais ali abaixo de 100 Hz, por quê? Como eu disse, só o bumbo, o surdão e o baixo que vão ter resposta realmente abaixo ali de 100 Hz. Então, o reverb não é exceção. Eu não quero que o reverb comece a competir com o som do bumbo microfonado. Eu quero que o reverb traga uma sensação bacana tal para a caixa, que é um instrumento médio, ao redor de 1000 Hz, 1000 a 3000 Hz. Eu quero que traga para os tons, que vão estar ali de 200 Hz até 3500 Hz, vai ter tom. Então eu não quero que o reverb da bateria trabalhe ali abaixo de 100 Hz, 80 Hz. Não, eu não quero essa sobra aqui, porque ela vai complicar e vai embolar meu meio de campo. Vou ouvir como é que tá esse reverb dessa bateria. Vamos ouvir. Então, repara, quando eu aciono e ativo e inativo o reverb, deixa eu aumentar o volume geral aqui para vocês ouvirem mais claramente. Quando a gente liga e desliga o reverb, falando grosso modo, o som da bateria não fica mais estridente, ou seja, esse reverb não tá criando nenhum problema, por assim dizer, com a parte aguda da bateria, com o prato que está incomodando um pouquinho. Então, provavelmente está acontecendo em algum desses canais aqui, nessa mistura de canais da bateria. Eu vou cortar no grupo da bateria. Vamos fazer de novo? Vamos ouvir? O que está chamando muita atenção é esse puff, paf, puff. Esse bumbo está respondendo demais nesse reverb, ou seja, eu vou ter que equalizar esse reverb aqui. É o que a gente fala, nós vamos equalizar antes de enviar para o reverb. Como? Muito simples, usando um filtro, vou cortar aqui abaixo de 300 Hz, 200 Hz, vou cortar. Então, quer dizer, essas frequências graves da bateria não estão mais estimulando o reverb da bateria. Quer dizer, o reverb não vai, em tese, ele não deve responder muito bem nessa faixa de frequência. Vamos ver? Diferente, né? Quando a gente desliga esse equalizador, como é que fica diferente? E eu vou aproveitar, vou cortar um pouquinho essa alta aqui, que também eu acho que pode ser que esteja causando alguma coisa, mas eu vou fazer um corte muito mais suave aqui, muito mais tranquilo. Vamos ver se isso melhora um pouquinho esse reverb aqui. Olha só, o que acontece aqui?
Quando eu venho e vou filtrar altas frequências, média alta aqui, antes de mandar para o reverb o sinal, o som vai ficar um pouco mais limpo. Por quê? Esses extremos aqui, eles não funcionam muito bem com reverb. Grave no reverb costuma deixar as coisas um pouco emboladas, e agudo demais no reverb também costuma sujar um pouco a mixagem. Reverb aqui na faixa média aqui, perfeito, excelente, lindo. Reverb para coisas mais graves ou para coisas muito agudas nem sempre dá certo, nem sempre. Lógico, existem situações que dá certo. Então, o que acontece? Quando a gente tira esse agudo aqui, esse médio agudo aqui, usando um filtro bem suave, tá atenuando, né, essas médias e altas frequências, o som da bateria fica mais limpo, mais comportado, fica mais claro, fica um som muito mais nítido de bateria. Mas você lembra lá no início? A gente falou, a gente vai querer trazer um pouquinho desse clima sombrio, a gente quer uma coisa carregada, a gente quer uma coisa que pareça estática, uma coisa que, enfim, uma coisa subjetiva, uma coisa que faça a gente ficar meio sombrio. E aí, quando a gente deixa esse reverb acontecer em toda a sua extensão, ele vai sujar o som da bateria, a bateria vai ficar com o som, entre aspas, um pouco mais embolado, vai ficar sujo, mas a gente quer um pouco dessa sujeira. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou manter o reverb do jeito que tá, eu dei um ganho graúdo aqui no volume das coisas, no ganho de saída, para a gente ouvir bem claramente esse efeito, sem ter que aumentar esse fader aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou controlar esse filtro aqui, ó. Vou levar para lá. Aqui tá quase que não tá cortando nada. E ir trazendo até cortar bastante, até eu encontrar a sensação de reverb que eu quero para essa música. Que eu quero uma coisa que eu escute a bateria, mas eu quero ouvir esse puff, puff. Eu não quero muito disso, por isso que eu cortei. Mas eu quero ouvir esse reverb, eu quero ouvir essa atmosfera de reverb que eu acho que vai casar bem com o que tá rolando aqui. Vamos ouvir então. Vamos ouvir isso junto da bateria? Vamos ouvir com a batera, aí eu vou fazer esse mesmo ajuste, só que agora eu tô ouvindo a batera também e o reverb já tá aqui na posição que eu deixei ontem, tá? Vamos lá. Abaixar um pouquinho. Bem legal. Vamos abaixar um pouquinho esse reverb aqui, que ele ainda tá um pouquinho alto. Legal. Então a gente tem o som da bateria e o som do reverb. As coisas estão fluindo aí. Elas estão acontecendo. Então essa parte, esse reverb aqui a gente já resolveu, já vai dar uma aliviada na mix como um todo, repara. No one comes near. Look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All alone. Massa. Agora a gente vai ver o reverb da voz, o reverb do cantor aqui. Eu quero que você preste atenção no seguinte, eu vou deixar em solo aqui a voz do cantor e o reverb, tá? E o que a gente vai fazer? Eu vou aumentar e diminuir. Vou aumentar e diminuir aqui a mandada do reverb, ou seja, vou fazer isso aqui, vou subir e descer. E eu quero que você perceba, preste bastante atenção, vou fazer um ajuste muito pequenininho, como é que tá soando isso para você. Quando eu aumento, quando eu diminuo um pouquinho o reverb, como você percebe esse cantor? Parece que ele está cantando mais emocionado? Parece que ele está menos emotivo? Parece que ele está entregando mais sentimento ou menos sentimento? Parece que ele está mais presente? Menos presente? Parece que ele está
mais engajado na música ou menos engajado? Parece que ele tá mais perto de uma coisa mais intimista, a mensagem que ele tá trazendo, a mensagem um pouco. "Oh, deixa eu te falar uma coisa muito séria, eu quero te falar em separado", ou é uma coisa, "ouça, povo da terra, o que eu estou dizendo para vocês"? Como que é isso? Como você sente? Como que você percebe a intenção, a entrega, a emoção do cantor quando eu mexer nesse controle de reverb aqui? Eu vou mexer só um pouquinho, quero que você preste muita atenção na voz, tá? Vamos ouvir aqui. Only people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? Bem legal, né? Então eu cheguei num ajuste aqui que pra mim tá soando bem, tem um equilíbrio entre as coisas. Quando traz muito reverb pra voz, a sensação que dá é de uma pessoa falando sozinha numa catedral enorme, né? Um galpão enorme. Tem a ver, a gente sabe que a música tem a ver com esse clima de sombrio, uma coisa meio de igreja, meio de cemitério, enfim, uma coisa sombria, mas não tem a ver com uma coisa grandiosa, uma capela Sistina, vazia, uma pessoa cantando uma música sozinha, os três tenores cantando, sei lá, no Vaticano. Não é essa a pegada. É uma música toda que tem uma letra mais intimista, tudo meio intimista, tudo menor. Não é uma coisa grandiosa, não é uma mensagem do alto da montanha, um sermão da montanha do cantor. Não é isso. É mais intimista. Mas quando a gente tira totalmente o reverb, parece que o cantor fica tímido, parece que ele fica pequenininho, fica muito humildezinho. A gente precisa que ele se imponha um pouco. Mas a gente tem que achar esse equilíbrio entre essa sonoridade de catedral, de igreja, ou seja, um reverb audível, é perceptível o reverb, mas não muito, não absurdamente. E a gente tem que achar a linha média para a gente não cair para um nível tão baixo de reverb que fica uma coisa como se ele tivesse humilde, pequenininho e tal, e a gente não quer isso, a gente quer que ele esteja se apresentando ali com firmeza e tal. É isso que a gente quer. Então, vamos ouvir aqui como é que tá soando esse reverb com a banda. Vamos dar uma escutada. All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. Bem legal, né? Então a voz já tá no lugar. Vamos ouvir agora esse reverb desse backing vocal, que também a gente precisa dar uma trabalhadinha nele. Acho que merece uma atenção. Vamos ouvir como é que tá soando esse reverb do backing vocal. Só ele. Vamos ouvir em solo. Como é que ele tá soando. Também vamos filtrar um pouquinho essa alta frequência aqui, mas bem pouco, com um filtro bem suave. Voltar aqui num trecho onde ele tá tocando. Legal, vamos tentar filtrar isso antes do reverb, ver o que acontece? Voltar aqui. Bem legal, né? Aumentar esse pre-delay. Esse aqui, Late Reflections. Vamos ouvir? Essa alta frequência aqui, ela tá fazendo falta. Vamos ouvir de novo aqui? Cortar só um pouquinho. Olha que pouquinho que eu tô tirando de alta frequência aqui. Só um pouquinho mesmo, acima de 15, 14 mil hertz. Só um pouquinho, né? Só
só para atenuar um pouco esse efeito. Vamos ouvir? Massa, vamos ouvir como é que está soando com o backing vocal? Vamos ver como é que tá. Vou abaixar um pouquinho esse backing vocal, que eu quero mais o efeito do reverb do que o próprio backing vocal. Vamos lá. Legal, vamos ouvir com a banda como é que tá? I look at all the lonely people. I look at all the lonely people. Bem legal. Vamos ver essa bateria, vamos fazer esse corte aqui, vamos acentuar um pouquinho esse corte aqui, ó, de alta frequência e ver o que acontece com essa bateria, tá? Que ainda tá um pouquinho estridente demais pro meu gosto. Father Mackenzie, writing the words of a sermon. Nobody there. Why does he care? All the lonely people. Legal, vamos fazer um truque nessa bateria também, que vai destacar um pouquinho o cantor. Então eu vou colocar aqui 1400 Hz, que a gente sabe que é onde está a voz do cantor, e a gente vai cortar aqui na bateria um pouquinho de 1400 Hz também, né? Principalmente para caixa, esses instrumentos não competirem tanto com a voz. Vamos ver se a gente consegue esse efeito aqui. Então eu tô colocando ele alto aqui, bastante ganho, para eu ouvir essa frequência na bateria, e eu vou ouvir com a voz, e quando eu subir essa frequência, a voz começar a perder força, ficar a voz esquisita, é que eu achei o lugar. Aí eu vou voltar e vou cortar só um mínimo, porque se eu começar a cortar demais, vai ficar feia a bateria também. É só para trazer um pouquinho mais a voz, só isso. Vamos lá, vamos ouvir. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night. É muito sutil. Repara que quando eu faço esse cortezinho aqui, que é um corte bem pequeno, você repara que a voz, essa respiração, esse som de esses sons da boca do cantor, ele fica mais vívido, mais nítido, ele fica mais presente. Quando eu desabilito esse corte, eu não faço esse corte, nem tão presente. Então repara como é que vai trazer algumas nuances da voz. Só fazer esse cortezinho no grupo da bateria, tá? Vamos lá. When there's nobody there, why does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all... Super legal, a gente destacou a voz, a gente trouxe todo mundo. Tá beleza. Então agora, finalmente, agora tá no lugar. Então a gente sempre tá salvando, você sempre vai me ver usando Ctrl S aqui, aparece na tela aqui uma mensagenzinha, cada vez que a gente faz esse Ctrl S, aparece aqui, que eu tô salvando esse projeto. Tô sempre salvando. Então, ok. A gente fechou a primeira parte da mix. O que a gente vai fazer agora? A gente vai desabilitar esse SonarWorks aqui, porque esse SonarWorks pode complicar nosso meio de campo aí, pra gente fazer um print que a gente chama, né? A gente vai fazer uma mix, você vai gerar um arquivo de áudio que contém essa mix, tá? Pra gente comparar. Vamos ver que nível que tá aqui. Agora, o nível vai ser importante. A gente ter um nível aqui vai ser bem legal. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai observar se esse ganho que a gente está colocando aqui, ele vai corresponder a um certo ganho de saída aqui.
E aqui no medidor, que está depois dele, de saída no meter, a gente não quer que esse pico, que esse nível médio passe de 14. A gente quer que fique em 14 e o pico fique mais ou menos aqui, ó, 6, menos 3. Se estiver muito perto de zero aqui, a gente vai ficar um pouquinho preocupado, mas vamos ver como é que tá soando. Vamos lá. Sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, down in his. Legal, os maiores picos estão chegando em menos 3 e aqui tá chegando em menos 15, menos 14 aqui, ó. Então tá tudo certo, tá beleza, tá ótimo. Durante a masterização, a gente consegue aproximar o valor médio do valor de pico. E aí subir o nível do sinal um pouco mais, mas a gente não está masterizando. A gente só quer pegar essa música e colocar para tocar, por exemplo, no celular e ouvir um volume dela. Se a gente levar com esse, a gente fizer esse print, né, essa primeira versão, com esse limiter aqui desabilitado, o nível vai ser muito mais baixo, ela vai ficar muito mais baixinha, quer ver? Repara, onde é que vai parar aqui quando eu fizer um bypass, que eu desabilitar esse plugin, você vai ver que o nível vai cair um tanto, repara. Songs in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come? Ou seja, tá legal, o nível tá bacana. Essa é uma versão que você pode, por exemplo, enviar para um artista que você estiver trabalhando, para ouvir a opinião deles, o que ele acha, se a ideia tá legal, se tá funcionando bem. Isso é uma versão que, dependendo do que você tá fazendo, se é um vídeo mais simples, um teaser, um vídeo para o Instagram, enfim, uma coisa mais tranquila, na verdade já tá pronto para você usar na boa, já dá para usar numa boa. Enfim, tem muitos usos para isso daí. Você viu que a gente fez poucos ajustes. A gente fez os ajustes corretos, baseados na ciência, por assim dizer. A gente não está aqui na base do puro sentimento, a gente está tomando muito cuidado com isso. A gente está me dosando o tanto que a gente está querendo trazer de emoção, de sentimento para essa mix e o quanto que esses arquivos permitem que a gente faça isso. Então, a gente está aqui com essa pré-mix pronta. Então, a gente vai mixar, vai exportar isso aqui, ó, Export Mixdown, aqui no Studio One. Vamos escolher o arquivo, pode ser tracking aqui, pode ser, tudo bem, sem problema. Vamos colocar aqui, essa aqui é a pré-mix, está pré-mixado, tá? É isso. Vamos ver aqui, Bypass Master Effects, já está bypass. Selecionei o loop, 4824, ok. Ok. Então agora, enquanto a gente fica esperando, o computador está fazendo uma mix de tudo isso aqui que foi feito, né? De todos esses parâmetros que foram modificados aqui, considerando os plugins, considerando tudo que a gente fez, e está criando um arquivo estéreo, ou seja, um arquivo de áudio que a gente pode enviar, a gente pode ouvir, a gente pode editar e colocar num vídeo, enfim. Tá excelente, tá bem legal. É o tipo de produto que vai soar bem, não vai soar mal, né? Então a gente já tá tranquilo com isso aí. Mas daqui a pouco a gente vai ter um outro cuidado que eu vou mostrar, ok? Massa, então eu tenho aqui o arquivo, tá aqui o pré-mix, tá certinho. E pra gente comparar, pra gente ter um efeito de comparação, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai desabilitar todos os plugins, pode vir aqui, todos eles, tudo, exceto esses daqui, ó, exceto esse aqui, porque a função dele é trazer volume, então ele vai continuar. Todo o resto tá desabilitado. Aqui, até mesmo o compressor que eu tinha falado para unir a banda, até ele eu desabilitei. Tá todo mundo desabilitado. A única coisa que a gente tem é a posição dos faders, que a gente vai manter, porque acho que ouvir isso aqui com fader em 0 dB pode trazer uma sensação estranha. Então, os efeitos especiais, tudo que a gente fez, tá tudo desabilitado aqui, tá? Soa assim, ó. In the face that she gives in a jar by the door. Who is it for? E a gente tava ouvindo isso aqui, ó. Ops, se eu colocar aqui para você ouvir. Isso soa assim, ó.
people. Waits at the window, wearing the face that she keeps in. Colocar aqui o processamento todo. In a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Muito diferente, né? Bem diferente. Então agora a gente vai exportar também esse arquivo que tem somente a posição dos faders. É isso. Vamos mandar, vamos esperar como é que soa. Vamos lá. Mix down, pré-mix, isso aqui são os stems. Tá beleza, vou deixar os stems. Os faders. Ok? Olha como é que ele trabalha muito mais rápido, né? Joia, então a gente já tem como comparar o que era antes de mixar, que foi esse aqui. Vou colocar até um número, que vai ficar mais fácil para a gente ver, né? Era isso aqui, é o que a gente tinha. E a gente chegou nesse ponto aqui, tá? Então, a gente já tá bem aqui na fita. Então, todas as vezes que a gente for trabalhar uma mix, a gente vai fazer esse exato mesmo processo. A gente faz o que a gente precisa fazer, a gente trabalha, faz tudo direitinho. Depois a gente vai, dá um descanso, dá um tempo, a gente dá uma pausa para nós, para a gente ouvir, para a gente descansar. A gente espera às vezes um dia, a gente espera algumas horas, alguns minutos, a gente dá um tempo desse negócio, distrai com outra coisa, vai fazer outra coisa, distrai um pouco. Depois a gente volta quando a gente tiver com o ouvido descansado, tiver o corpo descansado, para a gente tomar as decisões acertadas, ok? Essa ideia se mantém para as próximas etapas, só que a gente vai trabalhar com outros parâmetros agora, beleza? Vamos lá.